Olá, seja bem-vindo ao canal Ratatá, o seu canal de história da filosofia no Oriente, no Ocidente e na África. Para você, existe guerra justa? Se um tirano ele estiver causando um grande mal num país, numa sociedade, é eticamente aceito matá-lo? Para o cristianismo, sim. No século IV, surgiu um grande problema no Império Romano. Muitos soldados que se convertiam à fé cristã desistiam da vida militar e alegavam exatamente a incompatibilidade entre a mensagem cristã e a vida de um guerreiro que, ao entrar em guerra com outros povos, naturalmente vai ter que fazer uso da violência, vai ter que matar, inclusive. E isso causou um grande problema. Muitos soldados começaram a abandonar as fileiras do exército romano. Dentre eles, a gente pode citar o exemplo de São Sebastião, que inclusive é o Marte. São Sebastião foi um soldado, e São Sebastião, ao se converter ao cristianismo, ele abandonou a sua vida como um soldado. E aí muitos outros que se converteram ao cristianismo tomaram essa atitude. E aí era um problema. O cristianismo no século IV, no ano 313, por Constantino, havia se tornado uma religião permitida. No ano 380, pelo imperador Teodósio, se torna a religião oficial do império. Então, é a religião oficial daquela sociedade, mas começou a surgir esse problema. E aí, agora, como resolver? Até que o grande teólogo, grande filósofo teólogo Santo Agostinho, séculos IV, V, aparece para resolver esse problema. Até então, toda guerra era considerada como uma guerra injusta, como uma guerra que trazia males moralmente, eticamente, para toda a sociedade. Mas olha a solução apresentada por Santo Agostinho. Ele vai dizer assim, olha, se os objetivos da guerra forem apenas de dominar outros povos e subjugá-los, é uma guerra injusta. Mas, porém, todavia, contudo, se o objetivo da guerra for levar a cruz, a mensagem cristã, a guerra é justa. A justiça na guerra para o pensamento de Santo Agostinho. Ele resolve esse problema. Então, o soldado que se converte ao cristianismo, ele não precisa mais abandonar as fileiras do exército romano. Ele alega, ou melhor, na sua fé, já tem uma elaboração teológica em que diz que se o objetivo da guerra for justo, ou seja, compatível com a mensagem cristã, com a promoção da mensagem cristã, então a guerra é justa. A guerra ela é válida. Não existia conceito de guerra justa até o século IV, V. E esse conceito, vou mostrar daqui a pouco, permanece até os dias atuais. E lá na Idade Média, séculos 12, 13, o grande filósofo e teólogo cristão São Tomás de Aquino, ele cria um outro conceito também bem curioso, que é o conceito de tiranicídio. Como é esse conceito? Olha, se num determinado reino ele for governado por um tirano que sufoca o povo, que mata indiscriminadamente um cristão que cometeu o assassinato deste tirano, é bom que se diga que para o cristianismo o assassinato é um mal, é um pecado. Porém, se um cristão ele cometer o assassinato desse tirano, ele comete um mal menor.
Dois conceitos que não ficaram só lá na Antiguidade, não, ou na Idade Média. São conceitos atualíssimos. Podemos trazer como referência a guerra ao terror implementada pelos Estados Unidos depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. No ano de 2002, 2003, o presidente dos Estados Unidos decidiu invadir o Iraque, que, segundo ele, era governado por um tirano. Olha o conceito de tiranocídio de São Tomás de Aquino. Só que ele não pegou mais a argumentação cristã. Não era em nome da fé que ele ia tirar o Saddam Hussein do poder. Qual era a argumentação? Em nome da liberdade, em nome da democracia e em nome da paz. Então, politicamente se usa o conceito de São Tomás de Aquino, conceito filosófico-teológico da Idade Média, exatamente para justificar a invasão e principalmente o assassinato de líderes de outros países que, na ótica de principalmente muitos países ocidentais, são vistos como tiranos. Assim também como o conceito de Santo Agostinho, o conceito de guerra justa. Se a guerra for em nome da liberdade, se a guerra for em nome da democracia, se a guerra for para mais à frente promover a paz, então a guerra é justa. Então é o cristianismo que traz o conceito de guerra justa e o conceito de que se pode matar um líder de um outro país desde que esse seja um tirano, para o bem daquela própria população. Argumentava os Estados Unidos: olha, estamos invadindo o Iraque para libertar o próprio povo iraquiano, sendo Saddam Hussein, naquela ótica política, um tirano, e com sua morte, argumentavam, o povo terá liberdade, democracia e paz. Então, portanto, para o cristianismo, existe sim guerra justa. Para o cristianismo, sim, é válido assassinar um líder de outro país que seja visto como um tirano. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal Ratatá, o seu canal de história da filosofia no Oriente, no Ocidente e na África.